Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 13. Mulheres como obreiras evangélicas. É boa e necessária a obra iniciada para ajudar nossas irmãs a sentirem sua responsabilidade individual para com Deus. Por muito tempo tem ela sido negligenciada. O Senhor quer que acentuemos sempre o valor da alma humana aos que não lhe compreendem o valor. E quando essa obra é realizada de forma clara, simples e com definição, vamos verificar que os deveres domésticos, em vez de serem negligenciados, serão cumpridos muito mais inteligentemente. Caso possamos arranjar grupos efetivos, organizados, inteligentemente instruídos quanto ao trabalho que devem desempenhar como servas do Mestre, nossas igrejas terão uma vitalidade de que há muito necessitam. Será apreciada a excelência da alma por cuja salvação Cristo morreu. Nossas irmãs passam, em geral, dificuldades com sua família em crescimento e as suas implicações sem que isso seja reconhecido. Tenho desejado tanto que mulheres se preparem a fim de ajudar nossas irmãs a se reanimar e sentirem que podem participar da obra do Senhor. Isso trará raios de sol à sua existência, raios que se refletirão na vida de outros. Deus abençoará todos quantos se unirem a essa grande obra. Muitas jovens, bem como irmãs de mais idade, mostram-se tímidas no que respeita a conversas religiosas. Não aproveitam as oportunidades. Fecham as janelas da alma, as quais deveriam ser abertas em direção ao céu, e abrem-nas de par em par para as coisas da terra. Quando, porém, virem a excelência da alma humana, cerrarão essas janelas para a terra, que mostra diversões e convívio mundano na estultícia e no pecado, e abri-las-ão para o céu, à contemplação das coisas espirituais. A palavra de Deus deve constituir sua certeza, sua esperança e paz. Então poderão dizer: receberei a luz do sol da justiça, para que ela possa irradiar para outros. Os mais bem-sucedidos obreiros são aqueles que compreendem de bom ânimo a obra de servir a Deus nas coisas pequenas. Toda criatura humana tem de trabalhar com o fio de sua vida, tecendo-o na trama, a fim de ajudar a concluir o modelo. A obra de Cristo compôs-se em grande parte de conversas individuais. Ele tinha em grande apreço o auditório constituído de uma única alma. Depois daquela alma saía para milhares o conhecimento recebido. Devemos educar os jovens sobre como ajudar a juventude, e ao realizarem essa obra, obterão uma experiência que os habilitará a se tornarem consagrados obreiros em esfera mais ampla. Milhares de corações podem ser alcançados pela maneira mais simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são considerados e louvados como os homens e mulheres mais bem dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples, originadas do coração de uma pessoa que ama a Deus e pode falar desse amor com naturalidade, como os mundanos falam daquilo que seu espírito contempla e de que se nutre. Muitas vezes as palavras bem preparadas e estudadas exercem pouca influência. Mas a expressão verdadeira e sincera de um filho ou filha de Deus, emitida com natural simplicidade, abrirá a porta de corações por muito tempo fechados. Ouvem-se por toda parte ao nosso redor os lamentos de uma dor mundial. O pecado impõe-nos sua sombra, e nosso espírito deve estar preparado para toda boa palavra, para toda boa obra. Sabemos que possuímos a presença de Jesus. A suave influência de seu Santo Espírito ensina e guia nossos pensamentos, levando-nos a proferir palavras que iluminarão e alegrarão a estrada dos outros. Só podemos falar frequentemente a nossas irmãs e, em vez de dizer "ide", levamo-las nós mesmos a fazer como queremos fazer, a sentir como queremos sentir. Haverá crescente apreciação do valor da alma humana. Somos discípulos e podemos nos tornar mestres. Esse pensamento deve ser gravado na mente de todo membro de igreja. Cremos plenamente em organização de igreja.
Isso, porém, não deve prescrever a maneira exata pela qual devemos trabalhar, pois nem todos os espíritos são alcançados pelos mesmos métodos. Coisa alguma deve ter permissão de desviar o servo de Deus de seu semelhante. O crente individual deve trabalhar em benefício do pecador individual. Cada pessoa precisa manter acesa sua própria lâmpada, e caso o óleo celestial seja passado a essas lâmpadas pelos tubos dourados, caso os vasos se esvaziem do próprio eu e sejam preparados para receber o óleo santo, a luz será derramada na vereda do pecador para algum desígnio. Mais luz será projetada no caminho de um errante por uma lâmpada assim do que por toda uma procissão de tochas reunidas para exibição. A consagração pessoal a Deus e a santificação trarão melhores resultados do que a mais importante ostentação. Nossas irmãs devem ser ensinadas dia a dia a indagar: Senhor, que queres que eu faça hoje? Todo vaso consagrado transmitirá a outros vasos diariamente o santo óleo que nele é posto. Se a vida que vivemos aqui no mundo é inteiramente consagrada a Cristo, será uma vida de entrega diária. Ele terá o serviço voluntário e cada alma é uma joia sua. Caso seja possível impressionar nossas irmãs com o pensamento do bem que lhes está ao alcance realizar mediante o poder de Cristo, veremos realizada uma grande obra. Se nos for dado despertar a mente e o coração para cooperar com o divino obreiro, haveremos de, mediante o trabalho que podem efetuar, obter grandes vitórias. O próprio eu, todavia, precisa ficar escondido. Cristo deve aparecer como o obreiro. Importa que haja um intercâmbio de tomar e dar, receber e comunicar. Isso nos une como co-obreiros de Deus. Eis a obra de toda a vida do cristão. O que perder sua vida, achá-la-á. A capacidade de receber do santo óleo das duas oliveiras aumenta à medida que o recebedor se esvazia desse santo óleo mediante a palavra e a ação, a fim de prover as necessidades de outras almas. Trabalho, precioso trabalho que satisfaz, estar constantemente recebendo e comunicando sem cessar. Necessitamos e precisamos receber nova provisão a cada dia. E quantas pessoas podemos nós ajudar, transmitindo-lhes também? Todo o céu espera condutos pelos quais possa fazer fluir o santo óleo, de maneira a ser alegria e bênção aos outros. Não receio que alguém faça trabalho mal feito, desde que se torne um com Cristo. Se Ele habitar em nós, iremos trabalhar contínua e solidamente, de modo que nossa obra permaneça. A plenitude divina fluirá através do agente humano consagrado, a fim de ser comunicada a outros. O Senhor tem uma obra para as mulheres, da mesma maneira que para os homens. Elas podem efetuar uma boa obra para Deus, caso aprendam primeiro na escola de Cristo a preciosa e importante lição da mansidão. É necessário que não somente usem o nome de Cristo, mas que possuam seu espírito. Importa que andem como ele andou, purificando a vida de tudo quanto contamine. Então serão de benefício aos outros, apresentando-lhes a completa suficiência de Jesus. As mulheres podem ocupar na obra o seu lugar nesta crise, e o Senhor operará por intermédio delas. Caso se achem imbuídas do senso do dever e trabalhem sob a influência do Espírito de Deus, serão senhoras de si mesmas como é necessário neste tempo. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres a luz de seu rosto, e isso lhes proporcionará um poder que ultrapassará o dos homens. Elas poderão efetuar nas famílias uma obra que eles não podem realizar, uma obra que atingirá a vida interior. Podem chegar bem perto do coração daqueles que os homens não podem atingir. Seu trabalho é necessário. A obra das mulheres está satisfazendo a uma positiva necessidade das mulheres que se consagraram ao Senhor e estão se voltando a ajudar um povo carecido, vítima do pecado. É preciso que se faça a obra evangelística pessoal.
As mulheres que compreendem essa obra levam o Evangelho aos lares do povo nos caminhos e valados. Leem e explicam a palavra às famílias, orando com elas, cuidando dos doentes, aliviando-lhes as necessidades temporais. Apresentam a famílias e indivíduos a influência purificadora, transformadora da verdade. Elas mostram que o meio de alcançar a paz e a alegria é seguir a Jesus. Todos quantos trabalham para Deus devem possuir um misto de atributos de Marta e de Maria, a boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. O próprio eu e o egoísmo precisam ser descartados. Deus demanda fervorosas obreiras, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos princípios. Ele convida mulheres perseverantes, que não pensam tanto em si mesmas e em seus interesses pessoais, mas concentram o pensamento em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem acesso, trabalhando pela conversão de almas. Oh, que desculpa temos, irmãs, para não devotar todo o tempo possível à pesquisa das Escrituras, tornando a mente um depósito de preciosidades a fim de apresentá-las aos que não se acham interessados na verdade. Hão de nossas irmãs erguer-se à altura da emergência? Trabalharão elas pelo Mestre.